Provérbios 20, verso de número 5. Eu vou ler na nossa versão, revista atualizada, depois eu vou fazer a leitura na NVI. Na nossa versão está assim: como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Na NVI está assim: os propósitos do coração do homem são águas profundas, mas quem tem discernimento os traz à tona. Como é que anda o seu coração? E é lógico que a pergunta não tem a ver com o músculo que bate aí dentro do seu peito e bombeia o seu sangue para que você permaneça vivo. Eu também não quero saber das suas taxas de colesterol, apesar de você precisar atentar para elas, isso é muito importante. Mas eu quero me referir aqui ao coração que é descrito na Escritura. E a partir desse texto de Provérbios 20, verso 5, eu quero pensar um pouco acerca desse tema, já que eu tenho afirmado desde amanhã na crença da Escritura como sendo suficiente para a vida e para a piedade, suficiente para tratar de todos os problemas não orgânicos do homem. Esse versículo, escrito aqui por Salomão, traz alguns ensinos importantes que vão nortear, então, aquilo que eu vou falar nessa noite. Primeiro norte que você tem: os propósitos ou os conselhos, os desígnios, procedem do coração. Essa é a primeira afirmação aqui de Provérbios. Aquilo que você intenta parte do seu coração. A segunda afirmação do texto: eles são de difícil acesso. E tem um ditado popular que nós usamos aqui, que descreve bem isso, né? Minha mãe gostava muito de falar isso. Coração é terra... Como? Que ninguém passeia. Lá no Espírito Santo que ninguém anda, certo? Coração é terra que ninguém anda. Nós não sabemos muito o que vai no coração do outro. E Salomão está repetindo aqui: os propósitos do coração são... O coração é como águas profundas, né? Outra afirmação de Salomão: a despeito disso tudo, é possível que estes propósitos que estão no coração sejam revelados. Para isso é necessário ter discernimento. Então são 4 afirmações que você tem aqui neste provérbio. A primeira questão aqui é: o que a Bíblia ensina sobre o coração? E esse precisa ser o ponto de partida, a fim de pensar sobre a suficiência da Escritura para o aconselhamento bíblico. E antes, então, de indagar o que tem a ver uma coisa com a outra, é preciso lembrar que todo o sistema de aconselhamento, ele tenta responder a algumas perguntas básicas. A primeira delas é a seguinte: quem é o homem? Veja que a filosofia está perguntando isso há muito tempo, certo? Quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui, qual que é o propósito da vida. Vá lá no Catecismo de Westminster e tenha uma resposta magnífica, certo? Logo na primeira pergunta. Mas todo o sistema de aconselhamento quer saber isso. Quem é o homem? O que é o homem? A segunda pergunta: o que está de errado com o homem? A terceira: como é que nós consertamos? E veja que, lembre da história lá dos cegos tentando apalpar o elefante. Cada sistema de aconselhamento secular, cada linha que você tiver aí filosófica, está tentando de alguma forma entender o que está de errado nesse mundo. Pegue, por exemplo, o marxismo. O que o marxismo tenta fazer? Tenta enxergar o que tem de errado no mundo. O que está de errado no mundo? Para o marxista. Oi? O sistema capitalista, a questão da luta das classes, da dominância, isso é uma observação.
que parte de uma lente. Há, de fato, desigualdade? Sim, isso é verdadeiro. Mas é nessa perspectiva que eles falam? Não, essa é uma parte da verdade. E aí, então, eles tentam corrigir isso. E então, eles propõem a sua teoria. Cada teoria vai fazer isso. Olha, o problema é a questão do sexo. Freud. Para Skinner, é o ambiente em que as pessoas viviam. E cada um vai tentar discernir isso. David Politzon tem uma palestra, eu acho que você consegue assistir essa palestra no site do Mackenzie, no YouTube do Mackenzie, onde ele fala das linhas de terapia como sendo autorreferentes. Como se o observador olhasse e entendesse um problema que ele tem e generalizasse isso, dizendo, se eu tenho esse problema, todo mundo tem. Então, ele parte dos seus próprios problemas, por isso que ele fala dessas linhas como autorreferentes. Então, 3 perguntas, quem é o homem, o que está de errado com ele, como é que nós consertamos. E é por isso que você precisa observar o que a Escritura fala acerca do homem. Então, a questão antropológica, ela é central no sistema de aconselhamento. O que a Escritura fala sobre isso, sobre o homem e sobre como nós lidamos com os dilemas humanos? Como eu já citei aqui, eu vou dizer de novo. Skinner, por exemplo, acreditava que, eu vou ler aqui um trecho de uma obra, de um trabalho apresentado na Unicamp. Skinner acreditava que tanto um animal quanto um homem poderiam ser treinados para apresentar qualquer comportamento e que o tipo de resposta ambiental, reforço, é quem iria determiná-lo. É verdade isso aqui? Você consegue controlar o comportamento das pessoas por meio dos estímulos externos? É lógico que é. Isso funciona para cachorro, isso funciona para filho mal criado, isso funciona, você treina pessoas. Eu tenho um amigo que é flamenguista, né? E ele chegava na igreja e perturbava uma ovelha dele, dizendo assim, o rapaz era vascaíno. Todo dia ele chegava lá e falava assim, fala aí, flamenguista. E o rapaz falava assim, Deus me livre, pastor. Ele ficou fazendo isso um tempão. Tudo bom, flamenguista? Deus me livre, pastor. Até que um dia ele chegou para o rapaz e falou assim, tudo bom, vascaíno? Ele falou, Deus me livre, pastor. Ele condicionou a resposta. Ele fez a mesma coisa que Pavlov já fez na história com os cachorros. Ele já fez o que muitas pessoas, o que Skinner fez, certo? Ele condicionou pessoas. Mas o problema de Skinner é que ele entendia o homem como um animal, como outro qualquer. E nesse entendimento, o comportamento é apenas uma resposta a determinado estímulo. Na concepção de Skinner, o homem, então, é mais um animal e o condicionamento errado precisa ser consertado, certo? Grosso modo, você talvez faça isso na sua casa, quando você quer uma resposta dos seus filhos, ele está se comportando mal e você fala, se você se comportar bem, eu te dou um videogame no final do ano. E aí ele se comporta bem, porque ele está querendo videogame. Ele tem algo a almejar aí, e ele age para isso, certo? Uma antropologia errada leva a respostas erradas. E por que essa é uma resposta errada se deu certo? Porque deu certo. Se você pega um menino que é atentado e consegue, por meio de condicionamento como esse, fazer com que o comportamento dele fique tranquilo, ele seja mais educado, e agora ele dá bom dia para as pessoas, qual o problema disso? O problema é que isso não glorifica a Deus. O menino faz isso porque ele quer o videogame, tão logo ele consiga o videogame, ele não tem mais por que se comportar de maneira correta. Acabou o estímulo. Ele precisa entender a questão da educação, do respeito aos mais velhos e de tudo aquilo que a Escritura diz que glorifica a Deus. Quando você condiciona uma criança, você está apenas resolvendo um problema aparente, mas ao mesmo tempo você está dizendo a ela que quanto mais egoísta ela for, melhor. Quando as coisas forem boas para ela,
ela se comporta dessa ou daquela maneira. Antropologia errada, tratamento errado, resposta que não glorifica a Deus. O que a Escritura fala sobre o homem? Lá em Gênesis 1, 26 a 28, um conhecido texto, quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, depois ele leva a cabo a criação, por último ele abençoa o homem e manda que ele seja fecundo e domine a terra. Você tem ali o homem criado à imagem e semelhança de Deus. E a imagem de Deus no homem são as características que nós temos, certo? Como Deus é um ser inteligente, nós somos inteligentes. Como Deus tem os seus sentimentos, nós temos, em proporções diferentes, sabemos disso. Como Deus é criativo, nós podemos ser criativos. A criatividade humana é um reflexo da criação, né, do ser de Deus em nós. E por mais que a queda tenha afetado isso, o homem continua sendo imagem e semelhança de Deus. Então, personalidade, justiça, santidade, liberdade, conhecimento espiritual, imortalidade, espiritualidade, domínio sobre a natureza. Quando Deus, então, cria o homem à sua imagem, ele faz para que o homem espelhe o seu Criador e espalhe a imagem do Criador, quando ele diz, cresça aí, se multiplique. É para que a imagem de Deus esteja em toda a terra. Então, ter sido feita a imagem de Deus confere ao homem dignidade. E isso é importante quando você pensa em aconselhamento, quando você pensa em tratar dilemas. Por que o homem tem dignidade? Porque ele é imagem e semelhança de Deus. Você já pensou a quantidade de problemas que você evita em pensar somente dessa forma? Problemas como o racismo. Qual é a raça melhor? Se todos os homens foram feitos à imagem de Deus. Talvez você elimine até o conceito de raça, porque na Escritura Paulo vai dizer que de um só ele fez toda a raça humana. Paulo não fala de raças, mas de toda a raça humana. De forma que a cor da pele, né, que muda de região para região, não determina quem é mais ou menos digno. Olhe para a história e veja a quantidade de problemas que nós tivemos por conta destas questões, por não observar um aspecto que a Escritura fala de forma clara. O homem tem dignidade por ser imagem e semelhança de Deus. Isso é tão sério que quando Deus estabelece a pena capital, a justificativa dada foi essa. Porque Deus fez o homem à sua imagem. É por isso que não se pode derramar o sangue do homem. É por isso que quando alguém derrama o sangue do homem, ele está sujeito a ter o seu sangue derramado, porque Deus fez o homem à sua imagem. O homem tem dignidade por ser imagem de Deus. Em vários momentos do aconselhamento, eu já voltou. Em vários momentos já de aconselhamento, eu fiz um teste perguntando às pessoas sobre quem elas pensam acerca delas mesmas. E as respostas são variadas, né? E você tem crentes que não consideram o fato de ser imagem de Deus. E, no caso de crentes, imagem que está sendo restaurada por Cristo Jesus. Então, eu pego um sulfite e corto do tamanho de um papelzinho, do dinheirinho aí, e dou para a pessoa, falo assim, rasga esse papel aí para mim. Eu escrevo R$50 no papel, rasga esse papel aí, a pessoa rasga. Eu falo assim, se fosse uma nota de verdade, você rasgaria? Ela falou, não. Por quê? Porque vale, mas é papel. Por que o papel vale e o papelzinho daqui do retiro não vale? Só vale para compra aqui na banquinha aí. Por que você não pode levar lá no lojão do Brás, esse dinheirinho aqui do retiro? Esse é bom, né? Porque alguém disse que aquele papel do banco tem valor. O Banco Central atribuiu o valor àquilo ali. Deus atribuiu valor ao homem quando disse, ele é a imagem de Deus. Isso é importante na antropologia. Deus criou o homem macho e fêmea, homem e mulher,
Veja a quantidade de problemas que a gente tem enfrentado hoje na igreja, e começou agora esse burburinho dentro da IPB sobre as questões de gênero. Certo? O homem pode ser algo diferente de macho e fêmea? Já há igrejas que têm dito que sim. Mas dentro da antropologia bíblica, você sabe que é macho e fêmea que Deus os criou. Isso define, então, a questão de matrimônio, certo? E é outro aspecto de refletir a imagem de Deus, porque quando homem e mulher se juntam e se tornam os dois uma só carne, isso é o reflexo do pacto trinitariano, um Deus que subsiste em 3 pessoas. Homem e mulher no casamento estão espelhando a imagem de Deus. A Bíblia descreve o homem como tendo, então, também 2 partes, uma material e uma imaterial. Ou, se você quiser usar a nomenclatura paulina, Paulo fala de homem exterior e homem interior. A linguagem que ele usa é, ainda que o homem exterior se corrompa, certo? Você vai ficando mais velho, o corpo não vai funcionando direito, o cabelo vai caindo, todas essas tragédias aí da queda. O homem interior se renova. Veja que não há um terceiro elemento que Paulo trata. Mas, comumente, muitos que tratam com aconselhamento tentam partir o homem, pelo menos, em 3. Corpo, alma, espírito. O médico trata do corpo, o pastor trata de quê? Da alma, pastor de almas. E algum terapeuta trata do espírito, porque a alma tem a ver com o seu relacionamento com Deus, o espírito tem a ver com as suas volições e tudo mais. Pena que Maria não conhecia essa ideia, certo? E quando ela cantou, ela inverteu a ordem e disse: minha alma engrandece ao Senhor. Não devia estar fazendo isso, a alma. O meu espírito se alegra. Se o espírito que deveria estar buscando a Deus, a alma, eu falei o contrário, né? O espírito que deveria estar buscando a Deus está se alegrando, e a alma, onde estão as volições, está ali adorando, alguma coisa está errada, alguma coisa está invertida, porque a Bíblia não reconhece isso. O que a Bíblia diz é que Deus fez o homem do pó da terra, soprou nele, e ele se tornou alma vivente. A morte acontece quando há separação de corpo e alma, ou corpo e espírito, porque as palavras vão ser usadas de forma intercambiada na Escritura. Mas há uma palavra importante na Bíblia: coração, que é o termo que você vai encontrar mais vezes na Escritura como sinônimo para isso. Paul Tripp diz o seguinte: coração é o termo que mais vemos nas Escrituras como sinônimo do homem interior. Coração abrange todos os outros termos e funções usados para descrever a pessoa interior: espírito, alma, mente, emoções, vontade, etc. Estes outros termos não descrevem algo diferente do coração. Mais precisamente, são aspectos dele, partes ou funções da pessoa interior. Coração, então, na Bíblia é visto como o centro de controle do homem. E é por isso que Jesus fala que onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. A ideia é que aquilo que é mais caro para você, aquilo que domina e governa o seu coração, governará a sua vida. Esse é um princípio importante quando você quer ajudar as pessoas. Esse é um princípio importante quando você quer crescer em santidade. O que governa o seu coração, governa a sua vida. Grave isso, porque na terça-feira nós vamos estudar sobre 2 personagens bíblicos, um que pediu a morte e o outro que se matou, de fato. E nós vamos ver como é que o coração é governado, muitas vezes, por desejos ilícitos, e isso leva o homem a agir como ele age. Você é controlado pelo seu coração. Jesus foi muito claro ao dizer isso. Mais ainda, deixa eu focar agora no coração.
Eu descrevi a antropologia geral, tinha muita coisa para falar, mas eu quero falar sobre o coração. O que a Bíblia vai falar sobre esse tema? Primeiro, eu já falei aqui, o coração é o centro de controle do homem. Mateus 6:21 diz assim: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Repare que até mesmo os ímpios, que não têm uma cosmovisão bíblica, sabe que os homens vivem por suas motivações. É por isso que os coaches, ou alguém que vai treinar, eles vão fazer perguntas como: o que te faz levantar todo dia para ir trabalhar? O que move a sua vida? O que faz valer a pena você sair de casa e trabalhar o dia inteiro e chegar cansado em casa para pagar o aluguel que você já usou, certo? Para pagar a comida que você já comeu. Então, esses dias eu vi até uma piadinha de um camarada falando assim, que todo dia que ele está desestimulado, ele olha para as duas pessoas que ele precisa sustentar. Aí está lá o presidente e um outro lá. Nós vivemos assim por motivos, seja a sua família, né, seus filhos, seja a sua carreira, seja a ânsia de subir na vida e de ser relevante. Todo mundo tem sonhos, que não tem problema nisso. O problema é quando essas coisas começam a, de fato, governar o coração do homem. Nós vamos ver os problemas que são ocasionados por isso. Mateus 15:19 vai falar um pouco mais sobre isso. Jesus diz: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Tem um pessoal que às vezes divide e fala assim: o sujeito agiu pelo coração e não pela razão, como se as duas coisas fossem opostas, certo? Agora, e como se o coração tivesse a ver com o sentimento. Você já viu alguém acordar dizendo assim: eu acordei hoje sentindo aqui um homicídio? Não tem esse negócio não. Homicídio é uma coisa que a pessoa faz, certo? Acordei sentindo aqui uma prostituição, é algo que você comete. Então, o que Jesus está falando é que aquilo que governa o seu coração leva você a praticar algumas coisas. Não é simples sentimento, mas é algo que você faz. Salmo 14, ou 141:4 diz, o salmista pede assim, então: não permitas que o meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade na companhia de homens que são malfeitores, e não coma eu das suas iguarias. Então aqui a ideia é de que o homem está sendo controlado pelo seu coração, a ponto de o salmista pedir a Deus que não deixe o coração se inclinar para fazer aquilo que é mal. Não é à toa que a promessa do Antigo Testamento é a retirada de um coração de pedra, transformando num coração de carne. Para que Deus faria isso? Por que Deus tem que tirar um coração de pedra e colocar um coração de carne? Para que o homem faça o quê? Creia, atente à lei, dê ouvidos. São atitudes, são ações. Segunda questão: o coração é enganoso e corrupto. E isso aconteceu depois da queda, é claro. Jeremias descreve em 17:9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Lembra do provérbio? Os pensamentos ou os propósitos do coração são como águas ocultas. Como é que você conhece isso? Você já mergulhou no mar e tentou chegar numa profundidade um pouco maior aí, ou no mar, ou no rio, na piscina, e o ouvido começa a doer? Mergulhar fundo é difícil. Essa é a ideia lá do provérbio. O coração é algo tão profundo que é como se alguém tentasse mergulhar, ele não consegue chegar lá no fundo. E Jeremias está reafirmando isso aqui. Quem conhece? Quem conhecerá o coração? Paulo vai descrever então o estado do homem pós-queda de forma terrível, citando textos do Antigo Testamento.
Não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos pecaram. Aquela descrição ali é terrível, mas é o estado do homem pós-queda. Terceiro, o coração, a Bíblia diz que é sondado por Deus. Salmo 139, nos versos 23 e 24, o pedido é: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Veja, os propósitos são como águas profundas, Deus conhece, Deus sonda, ou como diz Jeremias, no capítulo 17, Deus esquadrinha o coração e prova os pensamentos. O Salmo 139, que eu citei, algo que eu gosto muito ali, é quando o salmista diz: eu nem falei ainda, o Senhor já escutou. Não é isso que ele fala? A palavra não chegou à língua, o tu já conheces toda. Jeremias 20, 12, tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e esquadrinhas os afetos e o coração, permite veja eu a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. Uma quarta afirmação: o coração pode ser transformado pelo Senhor. Salmo 86, ensina-me, Senhor, o teu caminho, andarei na tua vontade, dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Por que eu estou lendo esses textos aqui para você? Porque eu disse que todo o sistema de aconselhamento, ele tenta responder a perguntas, e a Bíblia está respondendo: quem é o homem? Imagem e semelhança de Deus. O que há de errado com o homem? Houve uma queda, e essa queda afetou o homem por inteiro. O coração do homem agora é corrupto. O homem não pode agradar a Deus. Como é que você conserta? Você não conserta. Mas a Bíblia diz que o Senhor pode restaurar o coração, pode transformar o coração. E quando Deus faz isso, mais uma afirmação, o coração precisa agora ser guardado. Provérbios 4, 23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes, ou na outra versão, as saídas da vida. A fonte está pura, o que vem dessa fonte está puro. A fonte está contaminada, o que sai dessa fonte está contaminado. Por isso que Jesus veio falar sobre isso no Novo Testamento, dizendo que da mesma fonte não pode sair água de dois tipos. O coração precisa ser guardado. Provérbios 3:1, filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Salmo 119, guardo no coração as tuas palavras. Qual o objetivo disso? Ou seja, para não ter atitudes que desonram a Deus. Veja como o coração, ele não está sendo descrito na Bíblia como algo simplesmente que tem a ver com o seu sentimento, mas com algo que leva você a agir como você age, e da forma como você age. E então a gente pode pensar sobre a palavra de Deus no aconselhamento, porque muitas pessoas vão dizer o seguinte, como eu disse hoje de manhã e citei Gary Collins, a Bíblia, ela é boa para domingo, quando você vai à escola dominical, louva a Deus, mas e quando você tem um problema sério, um problema de ansiedade? Como é que você faz? E quando você tem um problema de depressão? E quando você tem um transtorno opositivo desafiador? Ou qualquer outro tipo de transtorno? A Bíblia trata dessas coisas. A Bíblia é suficiente para falar acerca destas questões. Como é que você pode entender as ações, as emoções e o sentimento humano? Levando em conta aquilo que eu falei aqui agora. O coração é o centro de controle do homem, e tendo convicção de que a Escritura lida com o coração, trata com o coração. Essa é a matéria da Escritura. 4 conceitos, então, eu quero deixar aqui, sobre a palavra de Deus para o tratamento destas questões. E lembra, hoje eu estou fazendo uma introdução, a partir de manhã, nós vamos ver como que isso afeta a nossa mudança de comportamento,
À noite eu vou expor um texto e na terça os 2 estudos de caso. Mas eu quero que você guarde esses conceitos. O que governa o seu coração, governa a sua vida. Quem sabe o que governa o seu coração também pode governar a sua vida. É por isso que existe manipulação. Se você não sabe do que o seu filho gosta, você não tem como barganhar com ele, tem? Tente aí, fala, meu filho, fica mais quietinho e eu vou te dar brócolis. Se for normal, né? Agora, se você falar um videogame, uma bicicleta, aquilo que faz o olho brilhar, ou no casamento, quando acontecem as barganhas, você só barganha enquanto o outro tem interesse naquilo que você tem para oferecer. É por isso que nós nunca vamos conseguir barganhar com Deus. Não tem nada que Deus precisa da gente. O que você vai oferecer a Deus? Fala aí para ele assim, Deus, se o Senhor me ouvir minha oração, eu vou mais para a escola dominical. Vê se você convence Deus aí nesses termos. O que Deus vai ganhar com você, não faltando a escola dominical o ano inteiro? O que isso vai mudar em Deus? Nada. Não há como barganhar com Deus. Mas há como barganhar com as pessoas caídas. E nós fazemos isso o tempo todo. Então vamos aos 4 conceitos sobre a palavra no aconselhamento. O primeiro deles está lá no Salmo 19, verso de número 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Como eu disse de manhã, essa afirmação vem logo em seguida da descrição que Davi faz da revelação geral, depois de dizer que os céus proclamam a glória de Deus e que o firmamento anuncia as obras das suas mãos, e que Paulo vai aplicar na Epístola aos Romanos, dizendo que por isso os homens são indesculpáveis. Acabou aí o propósito da revelação geral, tornar os homens indesculpáveis. Mas para tratar com o coração, a palavra é perfeita e restaura a alma. A ideia aqui é a palavra ou a lei do Senhor traz a alma de volta para Deus. A palavra de Deus faz aquilo que a revelação de Deus na criação não consegue fazer. Faz o homem voltar-se para o seu Senhor. Comentando esse texto aqui, Calvino vai dizer o seguinte: visto que a alma transmite vigor e energia ao corpo, assim, a lei, semelhantemente, é a vida da alma. Ao dizer que a alma é restaurada, Davi faz alusão ao miserável estado em que todos nós nascemos. Portanto, necessário se faz que Deus empregue a lei como antídoto para restaurar-nos a pureza. E o que Calvino está falando aqui parece fazer eco com aquilo que Paulo vai comentar no Novo Testamento, quando ele lembra aos Efésios. Todos nós éramos, por natureza, filhos da ira. Nós obedecíamos ao pecado, às nossas paixões. Deus, sendo rico em misericórdia, nos regenerou. E agora a ordem para estes que estão regeneradas é que eles venham a se despir do velho homem, ou seja, de Adão, porque você nasce parecido com Adão, e que você se revista do novo homem, de Cristo Jesus. O processo que a gente vai ver amanhã de mudança de comportamento, que é você ser cada dia menos parecido com Adão e mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. Como é que Deus faz isso? Qual foi a oração de Cristo? Santifica-os, a tua palavra é a verdade. É a palavra de Deus, é a lei do Senhor, que será usada pelo Senhor para tratar a alma humana. A palavra de Deus é poderosa para salvar e tratar o homem. Mas é triste perceber crentes dizendo assim: eu creio em Jesus e eu não vou para o inferno. Você acha que o problema do inferno é um problema sério? Eu acho que é, certo? Então, a palavra de Deus, o Evangelho, aquilo que Cristo fez, é poderoso, e Paulo fala isso. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação do inferno, da ira de Deus. Mas ela não é poderosa para lidar
com o seu coração temeroso diante das crises que o país pode enfrentar por causa de um mau governo? E você fica aí desesperado, pensando para qual país você vai fugir? Já se pegou pensando aí, nesses tempos aí, sobre isso? Eu já vi alguns crentes falando assim, eu vou para Portugal. Você está sabendo que lá é tudo comunista, né? Está ligado. A gente quer dar um jeito, porque a gente acha que está na mão do governo. Então, Jesus me salvou do inferno, mas Ele não me livra desse temor, da ansiedade diante de doença. Será que eu vou morrer? Será que eu não vou morrer? Que evangelho é esse? Que me salva do inferno, mas que não lida com as questões mais tranquilas aqui do mundo agora. Porque diante do inferno, uma pessoa pode sofrer aqui 100 anos, todo dia, com dores todos os dias, tanto no corpo quanto na alma, 100 anos sofrendo. Se ela experimentar 1 segundo da ira de Deus, ela ia querer trocar os 100 anos por isso aqui. Mas eu creio que Deus me libertou disso aqui. E eu não creio que a Bíblia é suficiente para tratar dessas outras menores. Talvez eu não tenha entendido muito bem do que foi que eu fui liberto. Então a Bíblia é muito categórica. A palavra de Deus, ela é perfeita. E porque ela é perfeita, ela restaura a alma. Há inúmeros exemplos de irmãos que sofreram em várias circunstâncias e glorificaram a Deus, mesmo em meio às suas circunstâncias. Pense, por exemplo, em Jó, certo? Mas pense em Davi, quando escreve o Salmo 13. Eu gosto muito do Salmo 13, porque ele começa com 4 pedidos, ou 4 vezes ele falando assim, até quando, Senhor? O Senhor vai se esquecer de mim para sempre? Já fez esse tipo de pergunta aí a Deus? Até quando, Senhor, o meu inimigo vai se erguer contra mim? Até quando eu vou estar com tristeza no coração cada dia? Ele está lamentando 4 vezes. Sabe como ele termina o Salmo? Você lembra? Cantarei ao Senhor, porquanto Ele me tem feito muito bem. Você fala assim, homem bipolar, não é? É bipolar. Está triste, daqui a pouco ele está alegre. O que é isso? É onde estão os olhos de Davi. Enquanto os olhos estão nas circunstâncias, não tem alegria mesmo não. Mas quando ele começa a orar, e começa a lembrar do que Deus já fez por ele, é que ele diz, quanto a mim, confio na tua graça. Você lembra quando Davi experimentou a graça de Deus, assim, de forma abundante? Adulterou, foi confrontado pelo profeta, deveria ter morrido, apedrejado, e o profeta disse, Deus te perdoou, não morrerás. Graça. Agora ele está lamentando, está orando, ele lembra da graça de Deus, eu confio na tua graça. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. O inimigo está lá ainda, os problemas ainda estão ali, mas a atitude de Davi mudou. As circunstâncias não. A palavra de Deus, ela é poderosa para transformar o coração. Segundo, a palavra de Deus é suficiente para a vida e para a piedade. Quem fala isso? É Pedro. Abra lá na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, no verso 3. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas, que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Pedro vai continuar descrevendo aqui, dizendo que tudo o que você precisa para a sua vida, tudo o que você precisa para a sua piedade, então abrange toda a vida, está no conhecimento de Cristo. Como é que você conhece a Cristo? É pela Escritura, é pela palavra. Daí a nossa confissão de fé dizer que tudo o que é necessário para a vida e para a piedade está na Escritura, na palavra de Deus. Você pode ver isso de forma muito clara, ou você pode deduzir lógica e claramente. Mas é da Escritura que
flui tudo isso? O Deus que salva o pecador também santifica o seu povo. Essa era a convicção de Paulo. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É isso que ele fala quando ele escreve aos Romanos, dizendo que ele estava certo de que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Qual é o bem ali? Ser formado à imagem de Cristo Jesus. É esse o bem. E Deus está fazendo isso por meio da palavra de Deus. Se aquilo que você sente, pensa e faz foi afetado pelo pecado, indubitavelmente a Escritura é a única fonte em que você terá um tratamento efetivo para isso tudo. E, de novo, você tem nas terapias alguns lampejos que apontam para isso? Tem. Eu aconselhei um pastor que teve transtorno de pânico e me procurou e disse do seu quadro. Eu perguntei o que ele tinha feito. Ele falou: eu estava jantando com a minha esposa, meu coração começou a palpitar, eu comecei a suar, eu achei que eu ia morrer, fui para o pronto-socorro. Chegou lá, os médicos me colocaram já na maca, vieram com o desfibrilador para o meu lado, e eu, desesperado, achei de fato que ia morrer. Fizeram todos os exames, eu não tinha nada, absolutamente nada. Então, me diagnosticaram, falaram que eu tinha transtorno de pânico, que eu precisava procurar, de fato, um psiquiatra, e eu precisava fazer TCC, que não é lá do curso, mas é terapia cognitivo-comportamental. Eu falei: mas por que especificamente TCC? Ele falou: não, tinha que ser TCC. Tá bom. Você foi? Fui. E o que disseram para você? Disseram que eu penso errado, e porque eu penso errado, eu ajo errado. E eu concordo plenamente com isso. Você pensa errado e você age errado, não tem erro. É isso, isso é uma verdade bíblica. A questão é, por que você pensa errado? Ele falou: não sei, ela não falou não. Eu falei: eu sei que ela não falou. Porque eles não vão chegar lá. A Escritura chega lá. A Escritura chega no coração, sondando os pensamentos e propósitos do coração, para que você consiga perceber por que você faz o que você faz, por que você sente o que você sente. Tudo isso está no coração. Então, resumindo muito a história do camarada, eu comecei a sondar. Ele morava numa cidade muito pequenininha, lá do Espírito Santo, e teve transtorno do pânico, foi para o Rio de Janeiro, largou a esposa grávida na cidadezinha, lá do Espírito Santo, largou o pastorado e estava na casa da mãe. E toda vez que ele ia para o aeroporto para pegar o voo de volta, que a esposa grávida, a filha tinha nascido, ele dava ataque de pânico, não conseguia entrar no avião. Eu comecei a conversar com ele, perguntei o que ele tinha pensado no primeiro dia do pânico dele, quando ele viu o desfibrilador, que ele achou que ele ia morrer. O que você pensou? Ele falou: eu queria pegar a mão da minha mãe. Eu queria minha mãe ali. Eu achei esquisito. Falei: sua esposa estava lá? Ele falou: estava. Não servia pegar a mão da sua esposa? Não, tinha que ser minha mãe. Como eu não sou freudiano, eu não fui por esse caminho. Falei: me diga aqui, amigo, como é que a sua mãe te tratava? Como é que foi a sua vida na sua família? Ele falou: ah, pastor, minha mãe é maravilhosa. Minha mãe passava minha roupa. Minha mãe me tratava bem. Como é que é a sua vida com a sua esposa? Ela falou: pastor, minha esposa me bate. Achou o pânico aí? Eu não conhecia a esposa dele, não. Mas devia ser parecido com aquela lá da Bíblia, que Elias fugiu, falou: essa mulher quer me matar. Eu não duvido que era parecido com aquela, não. O simples fato de pensar em voltar para habitar junto com a mulher levava esse camarada a pânico. Por que ele faz o que ele faz? O que está aqui? O que ele quer? Ele quer uma esposa que o trate como a mãe dele, ele quer uma esposa que o respeite. Tudo isso é pensamento lícito, é desejo lícito. A esposa está pecando de fato, ele também está pecando, não cumprindo seu papel como marido e instruindo a sua casa. Tem um monte de pecado envolvido aqui, mas os desejos do coração são lícitos. O problema é que, como ele não consegue aquilo que ele tanto deseja e almeja, ele peca. Ele larga a família, ele larga a filha, ele larga o emprego. Ele fica desesperado. E o que ele tem? Nada.
Nada. Está aqui. Ele faz o que ele faz porque o coração pede o que ele pede. Não tem remédio para isso. Tem remédio que disfarça isso aí. Quando acabar o remédio, adivinha o que ele vai encarar pela frente? A esposa. Então, isso tem que ser tratado. E só a Escritura chega nesse nível, porque ela é suficiente para tratar a vida e a piedade. É por isso que, diferente da proposta lá de Carl Rogers, como com a terapia centrada no cliente, que entendia a solução dos problemas no próprio homem, o aconselhamento está focado na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. Nós não aconselhamos uns aos outros para resolver problemas, mas para que as pessoas, em meio aos seus problemas, possam glorificar a Deus, porque muitos problemas vão perdurar. É só você lembrar que Paulo orou 3 vezes pedindo que Deus tirasse o espinho da carne, e Deus não tirou. E Paulo, que orou 3 vezes, disse, de boa vontade me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Porque quando sou fraco, então que sou forte. Ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, com espinho ou sem espinho. É esse o propósito de aconselharmos uns aos outros, não é resolver problema. É claro que Deus é poderoso e pode mudar histórias, mudar circunstâncias, mas Ele não promete que vai fazer isso. Alguns que acham que Deus vai mudar tudo e vai dar um jeito em tudo. Nós precisamos aprender a glorificar a Deus a despeito das circunstâncias. Esse é o trabalho aqui, de levar os homens e mulheres de Deus a fazer como Abacuque. Ainda que a terra não floresça, não haja fruto na vide, produto da oliveira minta, nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. É esse o objetivo. E a palavra de Deus é suficiente para essa piedade. Paul Tripp diz assim: Jesus é a nossa sabedoria. Nós somos tolos e cegos, mas Jesus nos dá todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Ele nos liberta do cativeiro da nossa tolice e nos dá sabedoria. Essa graça é presente. Jesus é o nosso poder. Nós somos impotentes e escravizados. Ele nos dá mais graça presente, uma nova capacidade de viver com o objetivo correto. E aqui ele está em conformidade com aquilo que a gente fala no catecismo. O objetivo do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Em que circunstância? Qualquer uma. Não é quando as coisas estão indo bem, é em qualquer momento, em qualquer circunstância. E quando Pedro escreveu isso, que em Cristo os crentes têm todas as coisas suficientes para a vida e para a piedade, a igreja passava por problemas terríveis. Perseguição, problema com maus senhores. O que Pedro descreve ali é trágico. Senhores perversos. E diante de um senhor perverso, Pedro não disse para os crentes orarem e dizer, me liberta desse senhor perverso. Mas ele disse para eles glorificarem a Deus, se submetendo até a senhores perversos. Só para você lembrar, a nossa situação aqui é diferente da de Pedro, tá? Ninguém aqui tem senhor do jeito que eles tinham lá. Lá eles eram escravos. Esses dias alguém me perguntou isso, pastor, e no meu serviço, se meu chefe for terrível, é assim também? Falei, não, você é CLT, certo? Se seu chefe não é crente, Deus colocou a justiça para resolver essa demanda. Então, se submeta ao chefe no sentido de honrar o seu chefe, mas corra atrás do seu direito, não há pecado nisso, certo? É outro contexto. Se você faz uma aplicação direta de Pedro, fica complicado aqui para o nosso lado. Terceiro, a palavra de Deus discerne os pensamentos, os propósitos do coração. Lembra lá de Provérbios? São como águas profundas, mas o homem de inteligência, ou o homem de discernimento, pode descobri-los. No Novo Testamento você tem assim, abra aí a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz,
e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. A ideia é de que a palavra de Deus, ela divide aquilo que não pode ser dividido, alma e espírito. Lembra de Paul Tripp dizendo que são aspectos do homem interior? Não se divide isso. Mas a palavra de Deus penetra a ponto disso. Essa é a ideia aqui do texto. Então, esses propósitos, pensamentos e ações que procedem do coração, eles podem ser discernidos. Veja um homem com transtorno de pânico, contando uma história, e a Bíblia ajudando ele a entender os seus propósitos, o que ele quer, o que ele deseja, o que ele almeja, e por que ele está pecando como ele estava pecando. A Bíblia é rica, meus irmãos, para tratar com os homens. É importante aqui você lembrar que lá em Provérbios, a sabedoria, o homem de sabedoria, que sabe discernir os pensamentos do coração, em Provérbios a sabedoria está ligada ao temor do Senhor, não é isso? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, o homem de inteligência, o homem de discernimento, é aquele que está centrado nesta palavra, que é poderosa para discernir os pensamentos do coração. Não é você que faz isso com o seu irmão, é a Escritura que faz isso. Quando ela é explicada, quando ela é ensinada, quando ela é pregada, a Bíblia tem o poder de fazer isso. Aqui em Hebreus, a palavra de Deus, como eu disse, penetra de tal forma no mais íntimo do homem, que discerne os seus pensamentos. Calvino vai dizer assim: a palavra de Deus é kritikos, a palavra grega, que quer dizer discernidora, porque traz à mente humana a luz do conhecimento, como se atirasse de um labirinto onde jazia outrora enredada. Não há trevas mais densas do que a incredulidade, e a hipocrisia nos cega de uma forma terrificante. A palavra de Deus dissipa tais trevas e faz a hipocrisia bater em retirada. É daqui que emana o discernimento e o juízo que o apóstolo menciona, visto que os vícios que se ocultam sob a falsa fachada de virtudes começam agora a descortinar-se e sua aparência se desvanece. A palavra de Deus, ela consegue trazer luz àquilo que você está enfrentando, aquilo que passa pela sua mente. É por isso que Paulo, sobre a palavra de Deus, vai dizer aos coríntios que ela convence, julga e torna manifestos os desejos do coração, ou os segredos do coração. Mais uma afirmação sobre a palavra. Ela é útil para tornar o homem perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esse é o texto de Paulo, lá na segunda carta a Timóteo, quando ele fala acerca da Escritura sendo inspirada por Deus. E porque ela é inspirada, ela é perfeita, ela é infalível, ela é inerrante. Ela pode tornar o homem perfeito. É interessante porque lá na epístola, na segunda epístola, no capítulo 3, quando Paulo está falando isso, ele está mostrando também que nos últimos dias os homens seriam egoístas, na nossa versão, e eu gosto mais da Revista Corrigida, porque a Revista Corrigida traz assim: nos últimos tempos os homens serão amantes de si mesmos. Já viu o sermão de gente falando assim: você precisa se amar? Como é que você precisa se amar se esse é um dos problemas dos últimos dias? Amar a si mesmo não é uma virtude. Segundo Paulo, é um problema. Mas não é que tem um monte de gente de púlpito falando que a Bíblia manda você se amar, porque você precisa amar o próximo como a si mesmo. E então vem a interpretação. Como é que você vai amar o outro como a si mesmo se você não se ama? A pergunta é: quem é que não se ama? Porque, segundo Paulo, ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, a alimenta
e dela cuida, certo? Hoje não vai dar para exemplificar muito isso, porque cachorro quente é cachorro quente, né? Linguiça, tudo mais ou menos do mesmo tamanho, porque sai igual. Mas quando você sai para comer pizza com o pessoal da igreja e vai rachar a conta rachada, cada um vai pagar a mesma quantidade. Fala aí que às vezes, quando você está com muita fome, o irmão ainda está no amém, você já não está fazendo aquela vista assim, qual é o pedaço maior? E come ali. Por que você procura o pedaço maior? Eu estou com fome. Você pensou se o seu irmão está com fome? Será que o meu irmão está com mais fome que eu? Olha que pensamento piedoso. Certo? O último cachorro quente, tem 4 na fila. Aí você pensa assim, acho que eu não vou pegar não, porque deve ter 4 mais esfomeados que eu. Peguei, saindo como herói, bota o troféu aqui. Nós nos amamos, nós cuidamos de nós mesmos. Nós não precisamos de um mandamento para nos amar mais. E Jesus foi muito categórico, porque perguntaram para ele qual era o mandamento mais importante. Então ele fala, amarás o Senhor teu Deus de toda a alma, de todo o coração, de todo o entendimento. E o segundo, semelhante a esse, ame o próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos, dependem toda a lei e os profetas. Cadê o terceiro mandamento? Para você se amar. Jesus está partindo da perspectiva correta. Você já se ama. Então, para com esse negócio de eu tenho que me amar, você tem que ir para frente do espelho e dizer, você pode, você é poderoso, porque você não pode. Certo? Quem dizia isso era Barack Obama, certo? Nós podemos nada, nada. Agora, Paulo disse que podia tudo. Numa perspectiva bem diferente, né? Tudo posso naquele que me fortalece. É por causa de Cristo, não é por causa de nós mesmos. Então a palavra de Deus, ela vai nos mostrar isso, os dilemas do coração, vai discernir, vai apontar caminhos, vai nos santificar, a fim de sermos parecidos com Cristo e podermos glorificar a Deus em meio às circunstâncias as mais adversas, que às vezes a gente nem pensa em passar. Deus pode sustentar o seu povo, ela torna o homem de Deus perfeito. A Bíblia ordena, então, aos cristãos a tomarem a palavra de Deus como esse padrão. Quando Paulo descreve toda a ordem lá de salvação, o que Deus fez, e a partir de Romanos 12, ele vai dizer, não vos conformeis com este século. Transformai-vos pela renovação da mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como é que é isso? Palavra de Deus. É ela quem muda o pecador. Para que isso acontece? Para que você seja conformado à imagem de Cristo, já que lá na queda, a imagem de Deus em você foi deformada. O homem ainda é a imagem de Deus depois da queda, mas é uma imagem deformada. Cristo está agora refazendo essa imagem, a ponto de João dizer, nós já somos filhos de Deus, ainda não se manifestou o que haveremos de ser, e quando ele se manifestar, seremos como ele é. Nós não sofreremos mais com o pecado. Então veja, a palavra de Deus é suficiente para tratar com os dilemas do coração. A despeito aqui das discordâncias com as teorias seculares acerca do cuidado da alma, não é preciso ver pessoas que lidam com isso e que têm as suas profissões tentando fazer isso como pessoas inimigas, como pessoas mal intencionadas, porque não são. São pessoas que estão tentando ajudar. O que às vezes falta é o que eu falei pela manhã, é nós avaliarmos tudo que está à nossa volta pela perspectiva da palavra de Deus. Isso não é só com respeito a isso, é com qualquer coisa que a gente vai fazer. A Bíblia nos dá um direcionamento de como nós vamos viver e agradar a Deus. Agora, a minha convicção particular e do movimento de aconselhamento bíblico,
A Escritura é suficiente para tratar de qualquer problema não orgânico do homem. Completamente suficiente. E quando eu falo isso, eu preciso ser muito claro aqui. Quando você pensa nos problemas orgânicos, há muita controvérsia. Eu citei hoje de manhã 2 psiquiatras seculares, um ateu e outro, eu não sei se é à toa, mas os 2 discordam das questões orgânicas. E eu quero, mais uma vez, citar lá o Dalrymple. Ele diz assim: os psiquiatras têm uma lista de sintomas, e se os pacientes alegam sofrer de um número suficiente, não é preciso ser muitos, recebem os comprimidos. Alguns dos sintomas têm conteúdo irredutivelmente moral. Olha só, eu estou falando de um ateu aqui, ok? Esse homem aqui não tem uma cosmovisão bíblica. Vou repetir. Alguns dos sintomas têm conteúdo irredutivelmente moral, como autoestima, cuja perda é invariavelmente patológica aos olhos dos psiquiatras, ou um sentimento de culpa, cujo aumento é invariavelmente patológico aos olhos dos psiquiatras e independente de qualquer justificativa. O livro de Kramer é um autor americano que escreveu um livro falando sobre o Prozac, na época que o Prozac saiu. Então ele diz assim, o livro de Kramer sugeriu muito mais que isso. Ele alegava que, na verdade, o Prozac poderia consertar uma personalidade com defeito, ou que a pessoa considerasse imperfeita. Segundo o autor, nosso conhecimento e comando dos neurotransmissores seriam tão grandes que estaríamos entrando numa era de neurofarmacologia estética, em que desenharíamos nossa própria personalidade. Um pouco mais de autoconfiança aqui, um pouco menos de irascibilidade acolá. Poderíamos ser exatamente quem gostaríamos de ser, não pelos meios tradicionais de disciplina e autocontrole, e sim pela mistura judiciosa de comprimidos. Isso, é claro, é exatamente o que o homem devasso quer ouvir. A única coisa que mudou, desde que ele culpou o sol, a lua e as estrelas pelos seus desastres, é que agora ele culpa a noradrenalina, a serotonina e o ácido gama-amidobitúrico. Essa ideia reducionista de que tudo se resume ao neurotransmissor, de que o excesso ou a escassez de um punhado de substâncias biológicas no cérebro supostamente é responsável por todos os nossos desastres, jamais deveria ter sido levada a sério. Ateu, psiquiatra. Não tem nada de pastor, não tem nada de Bíblia, nada. Mas ele fala que há meios tradicionais de autodisciplina. Mas que é muito mais fácil, os homens acham, por meio de medicamentos, mudar a própria personalidade. Meus irmãos, as questões morais, elas não são questões que estão fora do escopo da Escritura. É exatamente sobre isso que a Escritura trata. Deus transforma o coração e manda você guardar o coração para que você não peque contra ele. Nós sabemos que pessoas que enfrentam dilemas estão sofrendo. Nós precisamos ser, de fato, sensíveis ao sofrimento humano. Nós somos cristãos, nós amamos o nosso próximo. Mas nós precisamos ser muito criteriosos, a fim de julgar tudo aquilo que nós ouvimos como sendo ajuda pelo crivo da palavra de Deus. Porque nem tudo que funciona, aparentemente, está dando glória a Deus, ou está levando o Senhor Jesus Cristo a ser glorificado. E eu volto a dizer, o alvo do aconselhamento precisa ser necessariamente a glória de Deus, e olhando para a palavra de Deus, nós vamos ver abundantes exemplos de servos do Senhor glorificando a Deus, a despeito das suas circunstâncias. Eu termino aqui lembrando para você de Davi. Eu gosto muito daquilo que ele traça ali no Salmo 23. Você já percebeu como o quadro muda de uma hora para outra?
Porque ele começa dizendo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ele me faz repousar em pastos verdejantes, ele me leva para as águas de descanso, ele refrigera minha alma. Imagine um quadro desse. É um quadro bonito, não é? Mas de repente ele pinta outro quadro. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Veja que a paisagem mudou, certo? O quadro mudou. O pastor é o mesmo. E é por saber que o pastor continua o mesmo e que está com ele, que ele diz: eu não tenho que temer. Lembre que Jesus disse isso para os seus discípulos: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos orar. Bendito Deus e Pai, queremos mais uma vez exaltar a Tua majestade, gratos pelo tempo que passamos olhando para a Tua palavra, viva e eficaz, gratos porque o Senhor nos deu um novo coração, gratos porque o Teu Espírito nos leva ao entendimento, ao conhecimento da Tua verdade, e por meio da Tua palavra, que é verdade, o Senhor santifica as nossas vidas. Que o Senhor continue, ó Deus, nos ajudando a ter, ó Deus Santo, convicções corretas acerca do Senhor, da Tua palavra, acerca de quem somos e do que precisamos, para que neste mundo, Deus, em trevas, neste mundo caído, neste mundo, ó Deus, que odeia o Senhor, venhamos a resplandecer como luzeiros do mundo, vivendo com discernimento para a glória e louvor do Teu santo nome. Fala ao nosso coração no decorrer desses dias, em nome de Jesus, amém.